E no vídeo de hoje, com a ajuda dessas duas taças, com aquela imagem e com a térmica de água, eu quero fazer uma demonstração e quero falar um pouco com vocês sobre o uso de alta vazão ou baixa vazão. Por que usar, como usar, é bom, não é? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, mostrando na prática algumas observações. Buenas, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, vocês viram, né? De uma forma um pouco diferente, eu quero trazer uma abordagem aí de baixa vazão, ou não digo alta vazão, mas uma vazão mais usual, né, que a gente acaba usando a campo. E eu quero conversar um pouco sobre quais cuidados a gente tem que ter, o que isso de fato influencia, né? Inclusive, existem termos que são errados, na verdade, quando a gente fala assim, ó. Até vou abrir um parênteses aqui e vou comentar uma coisa com vocês. Eu fui ano passado num evento e me chamou muita atenção, tá? Algo que eu inclusive comentei com meu pai, ele estava comigo, a gente até se olhou assim e conversou sobre. Que em um determinado momento lá, uma pessoa falou assim: por isso que vocês têm que molhar bem, né? Vocês têm que ter uma boa cobertura, então precisa de água. Não é esse o caminho, isso não é verdade. Uma coisa é molhar bem e outra coisa é ter uma boa cobertura. A gente precisa ter uma boa cobertura quando a gente fala de aplicação de inseticida, herbicida, fungicida? Sim, sempre precisamos ter uma boa cobertura. Entretanto, a boa cobertura ela está relacionada diretamente com o maior volume de cauda? Nem sempre. Por quê? Porque fatores como tamanho de gota, e etc. entram nesse quesito, tá? Então por isso que eu quero comentar com vocês já para fazer um alerta, ó. Não significa que se eu usar bastante água, tá? Eu vou ter um resultado melhor. Não é isso, tá? Então na verdade, o que muda? Quando a gente trabalha com mais água na nossa cauda, a gente tem uma concentração de produto menor, porque a gente está diluindo a mesma quantidade de ingrediente ativo numa quantidade maior de água. Porém, a gente tem um maior volume para distribuir na mesma área. Então é mais fácil, tá? É mais fácil se eu não estiver bem ajustado em questão de pressão de trabalho, velocidade de trabalho, momento de aplicação. Se eu não tiver cuidados com isso, é mais fácil eu ter uma boa cobertura usando mais água. Agora, quer dizer que sempre que eu usar mais água, eu vou ter um resultado melhor do que quem usa menos água? Não. Inclusive, tem muita gente que começa a usar uma vazão mais baixa e fica adepto ao uso da baixa vazão. Não volta mais a usar a alta vazão. E um exemplo disso é os drones. A gente era acostumado a fazer trabalho de pulverizador com 120 litros de calda. Daí quando a gente comprou o drone, eu lembro que nós estávamos usando 12. Por que 12? 10 vezes menos. E seguiu o mesmo trabalho. E depois que a gente fez uma aplicação de produto de contato, veja bem, a gente aplicou Diquat e tivemos um resultado bom, para mim ficou claro que, né, na prática ficou mais claro ainda que não interessa a quantidade de água que a gente usa na aplicação, e sim a cobertura que a gente faz no alvo. E como é que a gente trabalha isso no drone? Tamanho de gota. Mas vamos já mostrar aqui na prática, vamos fazer uma brincadeira para a gente conversar um pouco sobre isso. Então tá aí, pessoal, tá? Tive que ir lá trocar aqui, botar um pouco menos de quantidade de produto aí na taça. Não se preocupem, tá? Isso aqui é shoyu. Isso aqui não é nada de produto de lavoura, tá? Então olha só, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma quantidade de água aqui e vou colocar metade aqui, para simular metade de dose. Ou seja, a gente poderia, de uma forma hipotética, né, pensar, é 100 litros e 50, ou é 80 e 40, ou é 120 e 60. Mas lembrando, isso aqui é uma forma diferente, só pra gente trabalhar um pouco essa questão, tá? E eu já vou gastar minha água do mate aqui, apesar que essa água aqui deve estar quente, que é um foguete, né? Ó. Eu vou dar 2 cliques lá, eu vou dar um clique aqui, eu vou cuidar para tentar deixar mais ou menos metade. Ei, não ficou metade, né? Errei. Então vou dar mais um pouco d'água aqui para dar metade. Tá, mas hipoteticamente a gente consegue trabalhar um pouco aqui, tá? O que a gente pode perceber, pessoal, no primeiro fato, olha só. Olhem como tá translúcido esse copo aqui, a diferença que tá? E esse copo aqui. Então o que a gente pode perceber? Aqui eu tô com uma concentração de produto maior. Lembrem, o que eu botei aqui dentro, aquela quantidade, vamos supor que fosse uma quantidade para 1 hectare, tá? Aqui eu vou ter que gastar essa água no hectare e aqui esta. Qual que é a diferença? Aqui eu tô bem menos concentrado, certo?
E o que isso significa, pessoal? Imaginem vocês a campo e dá um pouco de deriva, tá? Da deriva ou algo do tipo. Aonde eu perco mais? No mesmo volume de deriva, aqui eu vou perder menos ingrediente ativo que aqui, certo? Outro cenário, imagine que tá calor, não tá uma condição adequada, assim, quando a gente sabe que não é o correto, né? Não tá no melhor momento e a gente acaba fazendo a pulverização e tá muito quente. Nesse cenário, eu vou ter moléculas de água envolvendo o ingrediente ativo em maior quantidade. Eu vou ter mais água, vamos pensar assim. Mais moléculas de água envolvendo o meu ingrediente ativo. E aqui menos. O que acontece? Aqui, ó, eu tenho uma perda menor, tá? Do que aqui, pensando no calor. Por quê? Porque aqui eu tô com uma molécula mais hidratada. Vamos pensar dessa forma, tá? Só pra gente não levem ao pé da letra quimicamente falando, tá? Mas o que eu quero dizer é assim, se pegar só uma temperatura ruim, aonde que eu vou perder primeiro essa molécula? Onde que minha gota vai durar menos? Aqui, porque eu tenho menos água. Então aqui, logo que começou a evaporar, acabou. Aqui ainda eu tenho mais. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ó, que para fazer a aplicação, o interessante é o quê? Que a gente gaste exatamente esse produto que estava aqui no início no alvo, tá? Agora, em que quantidade de água não vem ao caso, desde que tenhamos uma boa cobertura e não tenhamos perca de produto. Por isso que eu digo, eu posso trabalhar com essa vazão? Posso. Eu vou ter que ter mais cuidado, porque aqui qualquer perca que eu tiver, seja por deriva, por evaporação, algo assim, eu já estou levando mais produto do que aqui, justamente por aqui está mais concentrado, tá? Não sei se assim deu para vocês perceberem. Aí fica a pergunta, o que é melhor usar então, Bruno? É melhor eu trabalhar no lado esquerdo aqui com mais ou com menos? Se tu for cuidadoso, no seguinte sentido, vou aplicar no momento correto, nas janelas corretas, né? Vou ter atenção, vou cuidar minha tecnologia de aplicação, tamanho de gota que chega no alvo. Se tu for ter este nível de cuidado, pode trabalhar aqui sem problema. Agora, eu não tenho muito como cuidar, a hora que der eu tô aplicando e eu uso um bico para tudo e aquela função, bom, então tu não tá qualificado para trabalhar na baixa vazão. Por quê? Porque aqui tu vai ter um resultado comprometido, então fica numa vazão maior. O intuito, assim, do vídeo era comentar sobre isso. E agora o que vocês estão vendo lá no fundo, ó, o que é aquilo lá? Vamos comentar sobre. Bom, e essa folha aí, o que ela está mostrando para nós? Vocês imaginem que o volume que eu tenho, o volume dessas duas gotas é igual o volume dessas gotas, que é igual ao volume dessas gotas, que é o mesmo volume dessa aqui. A diferença é o quê? É o diâmetro das gotas, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, 600 micras é uma gota grossa, uma gota um pouco menos grossa, vamos pensar em gota média, uma gota mais tendendo a fina e uma gota muito fina, tá? O que eu quero dizer com isso? Vejam que nós estamos com o mesmo volume, ou seja, a quantidade de produto que eu estou aplicando é igual. Agora imagine no produto de contato, aonde eu vou ter um resultado melhor? Aqui. Porque eu estou molhando mais? Não, eu não estou molhando mais, a quantidade é a mesma, lembrem que eu falei, né? Só que qual que é a diferença? Aqui eu estou tendo uma cobertura melhor. Então esse que é o pulo do gato. A questão é cobertura cobertura do alvo, tá? Por isso que quando o pessoal diz assim, o pessoal acostumado, né, fazer pulverização com gotas grossas e tal, aí testam o drone e se encantam, né? No sentido de barbaridade, funcionou muito bem. Claro, porque a gente consegue trabalhar com gotas menores, então a gente tem uma cobertura melhor, tá? E esse que é o grande detalhe. Por isso que eu digo o seguinte, se vocês vão sair de 100 litros para trabalhar com 50, tem problema? Não tem problema, desde que vocês adequem o tamanho da gota para quê? Para garantir uma boa cobertura, tá? Aqui é uma folha, mas pensem que pode ser um herbicida, um fungicida ou inclusive um inseto aqui, a gente tendo que fazer uma cobertura de inseticida nele. Então, vocês podem sim trabalhar com com volume de cauda menor, desde que vocês cuidem tamanho de gota, tá? Muito mais cuidado do que se trabalhassem com grandes volumes de água, certo? E outro detalhe, vocês precisam ser mais rigorosos, tá? Na questão de aplico agora ou não aplico. Ou seja, a temperatura não tá muito bom, a temperatura tá boa. O meu vento tá muito forte, tá muito fraco, tá? Sabe? Vocês precisam ter mais atenção nisso, porque quando vocês trabalham com baixa vazão, pequenas perdas que parecem ser pequenas acabam sendo grandes perdas. E eu tô falando não só de água, como de produto que tá ali junto na água. Tá bom, pessoal? Essa aí era a ideia do vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenha
possibilitado ao menos agregar um pouquinho, né, do que eu li, do que eu sei sobre diferenças quando a gente trabalha com baixa e alta vazão, e que eu possa, de certa forma, agregar um pouquinho com vocês. Espero que tenham gostado. Pode mandar aí esse vídeo pro teu amigo, pro vizinho, para quem seja aí que está pensando em alterar o volume de cauda. E sim, baixa vazão também funciona. A gente só precisa ter cuidados e ser mais técnicos. Beleza, meu povo? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Brigadão e até o próximo. Tchau, tchau!